Existem cicatrizes que ninguém vê, feridas que não sangram, mas que nos acompanham por toda a vida. A minha história não está em nenhum livro de história, mas poderia estar. Eu fui uma criança sem infância, uma menina sem sonhos, uma jovem sem direitos. E tudo isso não aconteceu nas mãos de estranhos, mas dentro da minha própria família. Me chamo Maria Aparecida, mas todo mundo sempre me chamou de Cida. Hoje tenho 74 anos e muitas histórias para contar, mas essa é a que mais me dói lembrar. Não porque eu quero esquecer, mas porque ninguém deveria passar pelo que eu passei. Eu fui escravizada pela minha própria família. Antes de continuar, eu quero saber de onde vocês estão assistindo esse relato. Vou ficar muito feliz em saber. Também peço para vocês se inscreverem no canal e curtir o vídeo. Isso me ajuda muito. Nasci em 1949, no interior de Minas Gerais, numa cidade pequena onde todo mundo se conhecia. Meu pai era pedreiro e minha mãe costureira. Nossa casa era simples, feita de madeira, com um quintal cheio de galinhas e um fogão a lenha onde minha mãe preparava pão de queijo toda manhã. Éramos pobres, mas felizes. Lembro-me bem dos domingos, quando meu pai chegava da feira trazendo doces de rapadura e eu e meu irmão corríamos para recebê-lo na porta. Nossa alegria era completa. Eu tinha 8 anos quando meu mundo desmoronou. Tudo começou com a morte do meu pai. Ele caiu de um andaime alto enquanto trabalhava e bateu a cabeça no chão. Eu lembro do dia em que minha mãe chegou em casa com o rosto coberto de lágrimas. Abraçou eu e meu irmão com tanta força que quase nos sufocou e apenas repetia: "O pai de vocês se foi. O pai de vocês se foi." Naquela noite, dormimos abraçados na cama de casal. Eu não sabia exatamente o que significava perder um pai, mas senti um frio na barriga, uma sensação de que algo muito ruim estava para acontecer. E aconteceu. Sem o salário do meu pai, nossa vida virou um pesadelo. Minha mãe tentou costurar para ganhar algum dinheiro, mas não era suficiente. As contas começaram a se acumular. O dono da casa que alugávamos nos ameaçou com o despejo. O que antes era um lar feliz virou um lugar de choro e desespero. Foi então que minha tia, irmã mais velha do meu pai, veio até nós com uma proposta que na época pareceu uma salvação. "Maria, deixa a Cida e o menino virem morar comigo. Tenho casa grande, um quarto só para eles. Lá não vai faltar comida, roupa limpa e escola. Você pode ir trabalhar tranquila, sabendo que seus filhos estão bem cuidados." Minha mãe hesitou. Eu vi no rosto dela que algo dentro dela gritava para não aceitar. Mas as dívidas falavam mais alto. A fome falava mais alto. Com lágrimas nos olhos, ela me abraçou e sussurrou: "Eu não quero fazer isso, mas não tenho escolha. Eu não tenho dinheiro nem para nos alimentar. Vai ser só por um tempo, minha filha. Logo eu vou buscar vocês. Eu prometo." Eu queria acreditar. E acreditei. Naquela mesma tarde, subimos na charrete do meu tio e partimos para a cidade grande. Eu não sabia que aquele seria o último abraço da minha mãe por muitos e muitos anos. Chegamos na casa dos meus tios à noite. Era enorme, bem diferente da nossa casinha de madeira. Um sobrado com janelas altas e móveis brilhantes. Fiquei deslumbrada, achando que tinha ido para um castelo. Mal sabia eu que aquele seria o meu cativeiro. No primeiro dia me deram roupas novas e comida farta. Mas logo depois, tudo mudou. "Agora que está aqui, precisa ajudar, Cida. Não pode viver de graça", disse minha tia no terceiro dia. "Ajudar?" Tudo bem, pensei. Eu já fazia pequenas tarefas em casa. Mas ajudar não significava arrumar minha própria cama ou lavar um prato. Significava trabalhar. De manhã, enquanto meus primos iam para essa escola, eu ficava para arrumar a casa. Aos 9 anos comecei a lavar roupa, esfregar chão, cozinhar, limpar banheiro. Meu irmão, por ser menino, foi colocado para estudar.
Eu, por ser menina, virei empregada. Escola pra quê? Mulher tem que aprender a cuidar de casa. Minha tia repetia, toda vez que eu perguntava se podia estudar. Minha vida virou um ciclo de trabalho, cansaço e medo. Eu não podia brincar, não podia sair, não podia questionar nada. Se algo não saísse como minha tia queria, o castigo vinha. Primeiro, os beliscões, depois os tapas. Mais tarde começaram os castigos longos sem comida. A primeira vez que minha mãe foi me visitar, quase chorei de alívio. Mas minha tia não deixou ela me ver sozinha. Ela está ótima, Maria. Está até mais forte. Come bem, dorme bem. É como uma filha para mim. Minha mãe me olhou nos olhos buscando a verdade. Eu queria gritar, mas minha tia me apertava forte pelo braço. Está bem, minha filha? Minha voz falhou. Engoli o choro. Estou, mãe. Vi minha mãe sair com o olhar desconfiado, mas acreditando que estávamos bem. A verdade é que ela nunca teve forças para nos buscar. Os anos foram passando e eu me acostumei ao sofrimento. Aprendi a ficar invisível. A única coisa que me mantinha viva era meu irmão. Eu vivia pelos momentos em que o via chegar da escola, pelos pequenos sorrisos que trocávamos, pelas palavras rápidas no corredor. Aos 14 anos, meu corpo já não parecia de uma menina. Meu tio começou a me olhar de forma estranha. Passei a dormir trancada no quartinho de empregada, segurando a porta com uma cadeira. O medo tomava conta de mim, mas eu não tinha para onde fugir. Minha tia me acusava de ser ingrata. Foi Deus que te colocou aqui! Você já teria morrido de fome se não fosse por nós. Mas eu sabia. Deus não queria aquilo para mim. Naquela época, eu já não esperava mais que minha mãe viesse me buscar. Eu sabia que se quisesse sair dali, teria que fazer isso sozinha. E foi então que, numa tarde de chuva forte, eu conheci alguém que mudaria tudo. Quando se cresce em um ambiente de dor, o sofrimento se torna parte da rotina. A gente para de chorar, para de se perguntar por quê. Eu só queria sobreviver. Só queria um dia acordar e não sentir medo. Aos 10 anos eu já tinha mãos calejadas e um olhar que não combinava com minha idade. Eu não era mais uma criança, mas também não era uma adulta. Estava num limbo onde minha única função era servir. O trabalho começava antes mesmo do sol nascer. Enquanto meus primos dormiam em seus quartos confortáveis, eu já estava na cozinha, acendendo o fogão a lenha, esquentando o café e preparando o pão. Minha tia gostava de tudo impecável. O leite tinha que estar morno, o pão crocante e a mesa organizada de um jeito específico. Se algo não estivesse como ela queria, o castigo vinha. Você é burra ou faz de propósito? Ela dizia puxando minha orelha, até minhas lágrimas saltarem. Eu não tinha tempo para brincar, não tinha tempo para ser criança. Depois do café, enquanto meus primos se vestiam para a escola, eu lavava a louça. Quando eles saíam, começava a limpar a casa. Cada cômodo, cada móvel, tudo tinha que brilhar. O chão de madeira precisava estar encerado. O tapete, batido, os vidros, sem uma única mancha. Minha tia me ensinou a engomar camisas quando eu tinha 11 anos. Fiquei até tarde da noite tentando aprender, porque, se errasse, sabia que a surra viria. E ela veio. A primeira vez que queimei a camisa do meu tio, apanhei com uma cinta de couro. Não chorei. Aprendi que chorar só piorava as coisas. Meu irmão, por outro lado, estava crescendo em outro mundo. Ele estudava, brincava na rua com os meninos da vizinhança. E apesar de também ser controlado pelos meus tios, tinha muito mais liberdade do que eu. Quando chegava da escola, tentava conversar comigo, mas eu sempre estava ocupada demais para dar atenção. Você está bem, Cida? Eu fingia um sorriso. Estou, sim. Mas a verdade é que eu não estava. Eu estava sobrevivendo, um dia de cada vez.
Não demorou muito para eu perceber que minha vida não era normal. Lembro de um dia em que fui à feira com minha tia. Ela encontrou uma vizinha e começaram a conversar. A mulher perguntou quem eu era. Uma prima distante do meu marido. A mãe dela morreu e trouxemos para criar. Minha tia respondeu com a maior naturalidade. A mentira me atingiu como uma pancada no peito. Minha mãe não tinha morrido. Ela existia. Estava viva em algum lugar. Mas naquele momento, percebi que minha tia queria apagar qualquer vínculo meu com minha verdadeira família. Depois disso, as visitas da minha mãe se tornaram raras. Quando ela vinha, sempre era na presença dos meus tios. Ela me olhava com tristeza, mas nunca dizia nada. "Está bem, minha filha?" Ela perguntava, e eu respondia: "Estou, mãe." Porque, se eu dissesse qualquer coisa diferente, sabia que pagaria caro depois. Minha tia começou a ficar mais cruel conforme eu crescia. Aos 12 anos, já não apanhava apenas com beliscões ou puxões de orelha. Agora as surras eram com cintos, varas de goiabeira e até pedaços de madeira. Um dia deixei um copo cair e se espatifar no chão da cozinha. "Seu desleixo me dá nojo!" Ela gritou. A surra que levei naquele dia foi diferente. Ela bateu sem parar, enquanto eu segurava o choro com todas as forças. Quando finalmente parou, fiquei caída no chão, sentindo o corpo inteiro latejar. "Agora limpa isso!" Ela ordenou, e saiu da cozinha como se nada tivesse acontecido. Eu me ajoelhei e comecei a juntar os cacos de vidro. Meus dedos tremiam. Meus joelhos estavam fracos. Naquele momento, algo dentro de mim começou a mudar. Se eu ficasse ali para sempre, eu morreria. Talvez não naquele dia, nem na semana seguinte. Mas eu sabia que não suportaria muito mais tempo. Foi nesse mesmo ano que conheci Dona Eulália. Ela era uma vizinha idosa que morava na casa ao lado. Uma mulher de cabelos grisalhos, óculos redondos e um olhar sempre atento. Ela costumava me ver varrendo a calçada e algumas vezes me chamava para dar um copo de suco ou um pedaço de bolo. "Você trabalha muito, menina", ela dizia. Eu nunca respondia muito. Tinha medo de que minha tia descobrisse. Mas, no fundo, aquelas pequenas gentilezas foram o primeiro respiro de alívio que tive em anos. Um dia, Dona Eulália me segurou pelo braço e olhou bem nos meus olhos. "Você não merece viver assim." Eu quis perguntar, como assim? Mas fiquei muda. Pela primeira vez, alguém percebeu o que estava acontecendo. Pela primeira vez, alguém me viu. A partir daquele dia, eu comecei a sonhar, ainda que de forma tímida, com uma vida diferente. Uma vida onde eu não fosse escrava. Uma vida onde eu tivesse direito a ser quem eu quisesse. E foi então que comecei a planejar minha fuga. A infância deveria ser um tempo de aprendizado e descobertas. Mas, para mim, foi uma prisão. Enquanto outras crianças carregavam cadernos, eu carregava baldes d'água. Enquanto aprendiam a ler e escrever, eu aprendia a obedecer e temer. A vida me foi negada antes mesmo de eu entender que tinha direito a ela. A rotina na casa dos meus tios era sempre a mesma. Eu acordava antes do sol nascer, acendia o fogão a lenha, preparava o café e organizava a mesa do café da manhã. A mesa era enorme, sempre cheia de pão fresco, leite morno, manteiga caseira e frutas. Meus primos chegavam sonolentos, sentavam-se e comiam sem pressa. Eu ficava ali, em pé, ao lado da mesa, esperando que terminassem para eu limpar tudo. "Por que você não se senta, Cida?" perguntou minha prima mais nova um dia, inocente. Antes que eu pudesse responder, minha tia cortou a conversa. "Ela come depois. Agora tem serviço para fazer." Comer depois significava pegar as sobras, se sobrasse. A parte mais difícil das manhãs, no entanto, não era preparar o café ou limpar a cozinha.
Era quando meus primos pegavam suas mochilas e saíam para a escola. Da escola. Eu observava segurando um pano de prato na mão, enquanto eles caminhavam pela rua de terra batida, rindo e conversando sobre os deveres que tinham feito na noite anterior. Minha prima costumava deixar cadernos sobre a mesa, e quando ninguém estava olhando, eu abria e passava os dedos pelas palavras escritas a lápis. Eu sabia ler um pouco. Minha mãe tinha me ensinado as primeiras letras antes de sermos separadas. Mas eu queria mais. Queria segurar um lápis de verdade. Queria responder perguntas, copiar textos, aprender contas. Mas ali, naquela casa, o conhecimento não me pertencia. Uma tarde, depois de terminar de varrer a varanda, tomei coragem e fui até minha tia. Tia, eu queria ir para a escola. Ela me olhou como se eu tivesse dito a maior bobagem do mundo. Escola? Pra quê? Pra aprender, pra escrever, fazer conta. Ela riu. Riu alto, debochada. Você acha que pobre tem tempo pra estudar? Você já tem tudo o que precisa saber. Mulher tem que aprender a cuidar da casa. Escrever não enche barriga. Fiquei de cabeça baixa, mas por dentro eu queimava de vergonha e raiva. Se tiver tempo pra escola, então tem tempo de sobra. Vou arranjar mais serviço pra você. E arranjou. A partir daquele dia, minha rotina ficou ainda pior. Agora, além de limpar, cozinhar e lavar roupa, eu também tinha que cuidar do quintal, arrancar o mato e alimentar as galinhas. O recado dela foi claro. Não peça nada. Não sonhe. Não tente sair da linha. O tempo passou e eu aprendi a esconder meu desejo de estudar. Mas o desejo ainda ardia dentro de mim. Foi então que, numa tarde, enquanto lavava roupa no quintal, ouvi uma voz me chamar. Cida! Era a Dona Eulália, a vizinha idosa que sempre me dava um pedaço de bolo quando podia. Ela se aproximou da cerca de madeira, olhou para os lados e tirou algo debaixo do xale. Pegue. Me aproximei devagar e estendi a mão. Era um caderno, pequeno, de capa dura e páginas em branco. Você quer aprender a escrever? Meus olhos encheram d'água. Quero... Então aprenda, mas esconda bem. Se alguém descobrir, vão te castigar. Abracei aquele caderno como se fosse um tesouro. E era. Naquela noite, depois que todos dormiram, acendi uma vela no meu quartinho e comecei a copiar palavras que lembrava dos cadernos dos meus primos. Escrevi meu nome, depois o nome da minha mãe, depois a palavra liberdade. Era como se pela primeira vez eu tivesse controle sobre alguma coisa. Por meses, escondi aquele caderno. Quando terminava minhas tarefas cedo, corria para o quintal e praticava a escrita na terra, usando um graveto. Até que, um dia, minha prima encontrou o caderno debaixo do colchão. Mãe, olha o que eu achei no quarto da Cida. Minha tia pegou o caderno e folheou as páginas rabiscadas. Seu rosto se fechou em fúria. O que é isso? Eu tremia dos pés à cabeça. É... só um caderno, tia. Quem te deu isso? Não respondi. Ela não perguntou de novo. Só me puxou pelo braço e me arrastou para a cozinha. Quer escrever, é? Pois vou te ensinar uma lição que você não vai esquecer. Pegou Nairi um pedaço de carvão do fogão a lenha e esfregou nas minhas mãos até meus dedos ficarem pretos. Depois, me obrigou a segurar o carvão e apertar com força. Agora você vai aprender que menina pobre não precisa de escola. Meu castigo foi ajoelhar no milho no quintal, debaixo do sol, segurando aquele carvão até meus dedos doerem. Da próxima vez que eu te pegar com um caderno, vou fazer pior. Naquela noite, deitada na cama dura do quartinho de empregada, olhei para minhas mãos doloridas e sujas de carvão e fiz uma promessa. Eu nunca desistiria de aprender. Nunca. Porque o que minha tia não sabia era que, quanto mais ela tentava me apagar, mais forte meu desejo se tornava. E um dia, eu sairia daquela casa.
Eu ainda não sabia como, mas sairia. Dor física passa. O que fica mesmo são as marcas invisíveis, o medo, o silêncio, a certeza de que ninguém viria me salvar. Eu aprendi a me calar, aprendi a me esconder, aprendi que na casa dos meus tios não existia espaço para mim. Mas por dentro, algo crescia. A vontade de sair dali, nem que fosse com as próprias mãos e os próprios pés. Eu já havia aceitado que minha vida era diferente das outras meninas da minha idade. Aceitado que não teria cadernos, que não aprenderia tabuada na escola, que não teria amigas de verdade. Mas existia uma coisa que eu nunca conseguiria aceitar: a violência. O primeiro tapa que levei da minha tia veio cedo, quando ainda tinha 9 anos. Mas conforme fui crescendo, os castigos se tornaram mais brutais. E o pior é que não havia ninguém para me proteger. Minha tia era uma mulher amarga. Qualquer coisa servia de motivo para um castigo. Se eu demorasse para lavar a louça, levava beliscões. Se quebrasse algo, apanhava de vara de goiaba. Mas o pior castigo não era a dor. Era o medo. Tinha dias em que eu sentia que pisava em ovos dentro daquela casa. Se minha tia acordava mal-humorada, eu já sabia que teria problemas. Bastava um olhar torto, um prato não tão bem enxugado, um lençol não tão esticado na cama. Qualquer coisa podia ser o gatilho para mais uma surra. Certa vez, um dos sapatos do meu primo sumiu. Ele era desorganizado, vivia largando as coisas pela casa. Mas quando percebeu que um dos sapatos não estava no lugar, adivinha quem foi a culpada? Foi a Cida. Essa menina sempre mexe no que não deve. Eu nem sequer havia tocado naquele sapato. Mas o que importava não era a verdade. Minha tia agarrou meu braço com força e me arrastou até o quintal. Se gosta tanto de perder coisas, vamos ver se aprende a encontrar. Mandou que eu procurasse o sapato no meio do lixo. Isso mesmo. Ela derramou todo o lixo do dia no quintal e me fez revirar os restos de comida, papéis sujos e ossos de galinha, tudo com as mãos nuas. Meus olhos ardiam de vergonha. Meus primos ficaram olhando e rindo. "Olha a cara dela! Parece um porquinho!" Debochavam. Quando finalmente encontraram o sapato, esquecido debaixo da cama do meu primo, ninguém me pediu desculpas. Apenas me mandaram lavar as mãos e voltar ao serviço. Ali, eu aprendi uma coisa. Eu não era gente naquela casa. Eu era um objeto. Se de dia a rotina era cansativa, de noite o medo não me deixava descansar. Eu dormia num quartinho minúsculo nos fundos da casa, ao lado da despensa. O colchão era fino, a porta não trancava direito e as paredes eram frias no inverno. Mas nada disso era pior do que a presença do meu tio. Ele nunca me tocou, mas seus olhares me faziam sentir suja. Sempre que ficávamos sozinhos, ele inventava desculpas para me chamar perto. "Cida, vem aqui pegar isso pra mim. Cida, chega mais perto, quero te ensinar uma coisa." Eu congelava. Não falava nada, só obedecia, sempre tentando manter distância. Eu não sabia o que ele queria, mas sentia que não era coisa boa. Por isso, todas as noites, eu colocava uma cadeira encostada na porta. Não adiantava muito, mas era o que eu podia fazer. Eu dormia agarrada a um terço velho que tinha achado entre as coisas da minha mãe antes de sermos separadas. "Me protege, meu Deus. Me protege." Sussurrava baixinho para ninguém ouvir. A única coisa que me mantinha forte era a promessa que fiz a mim mesma. Um dia eu sairia daquela casa. Eu já havia sido castigada muitas vezes, mas houve um dia em que minha tia quase me matou. Foi um domingo. O dia começou como qualquer outro, com trabalho e mais trabalho. Mas o que eu não sabia era que naquele dia, minha tia queria um motivo para me machucar. A culpa? Um simples café frio. "Café está morno!" ela gritou. Tentei explicar que o café havia sido feito cedo e esfriado enquanto os outros dormiam,
Mas ela não queria saber. Você faz tudo errado. É uma imprestável. Sem aviso, pegou a chaleira quente do fogão e a virou no meu braço. A dor foi insuportável. Senti o calor da água queimando minha pele e gritei tão alto que o vizinho apareceu na porta, perguntando o que estava acontecendo. Minha tia se fez de vítima. Essa menina se queimou sozinha. Estava distraída. Mas eu vi nos olhos de Dona Eulália, minha vizinha, que ela sabia a verdade. Depois desse dia, algo dentro de mim quebrou. Não era apenas o machucado no braço que latejava. Era a certeza de que, se eu não fugisse logo, minha tia ia me matar. Voltei a conversar com Dona Eulália sempre que podia. Ela passou a me ajudar em silêncio, deixando comida escondida perto da cerca. E, um dia, sussurrou: "Se precisar fugir, eu te ajudo." Meu coração disparou. Mas fugir significava arriscar tudo. Para onde eu iria? Como sobreviveria? Eu não sabia a resposta, mas sabia que não podia mais viver ali. E então, comecei a planejar minha fuga. Eu achava que minha vida estava traçada, que meu destino era servir, obedecer e sofrer. Mas o destino, esse danado, sempre encontra um jeito de mudar o rumo da gente. Às vezes, é um pequeno gesto, uma palavra de carinho, um olhar que enxerga além da nossa dor. E, para mim, a esperança começou com um encontro inesperado. A dor da queimadura ainda latejava no meu braço, mesmo dias depois do castigo. A pele estava avermelhada, com bolhas que ardiam cada vez que eu mexia. Eu trabalhava com o pano amarrado no local para esconder o ferimento, porque sabia que minha tia não queria ver fraqueza à mesa. Mas o que me machucava ainda mais não era a pele ferida. Era o silêncio. Naquela casa, minha dor não existia. Eu podia estar machucada, podiam me humilhar, me espancar, me fazer ajoelhar no milho por horas. Nada disso importava. Eu era um fantasma. Meus primos me tratavam como um móvel. Meu tio me olhava de um jeito que me enojava. Minha tia... Bom, ela só precisava de um motivo qualquer para descontar a raiva da vida em mim. Foi nesse cenário que aconteceu algo que mudaria tudo. Minha tia sempre me mandava buscar coisas na venda da cidade. A venda do seu Amadeu ficava a umas 5 quadras de casa. Era um lugar pequeno, de prateleiras de madeira e cheiro de café torrado. Naquele dia fui buscar farinha. O sol queimava a rua de terra batida, e eu sentia o suor escorrendo pela minha nuca, enquanto caminhava com a sacola na mão. Eu já estava saindo quando ouvi uma voz atrás de mim. "Ei, menina, espera!" Me virei e vi uma mulher jovem, de vestido azul e olhar gentil. Eu a reconhecia vagamente. Sabia que era professora na escola onde meus primos estudavam. Ela me olhou de cima a baixo. Eu devia estar uma bagunça, com o vestido poído e as sandálias gastas. "Qual o seu nome?" ela perguntou. Parei. Ninguém nunca perguntava meu nome. Cida. Bonito nome. Você não estuda na escola, né?" Baixei a cabeça. "Não posso." Ela suspirou. "É uma pena. Uma menina esperta como você devia estar estudando." Ela viu algo em mim que ninguém via. Não me olhou como uma empregada. Não me olhou como um fardo. Ela me viu como gente. E só isso já foi suficiente para plantar uma semente dentro de mim. Depois desse dia, comecei a cruzar com a professora mais vezes. Quando ia à venda ou passava pela praça, ela sorria e perguntava como eu estava. Eu respondia sempre do mesmo jeito. "Bem, mesmo que não estivesse." Mas um dia ela me chamou de canto e baixou a voz. "Cida, você quer aprender a ler e escrever?" Meu coração quase parou. Fiquei em choque. O medo tomou conta de mim, mas ao mesmo tempo, uma chama acendeu no meu peito. Quero..." murmurei quase sem voz. Ela sorriu. "Então venha até a igreja domingo de manhã. Diga que quer assistir à missa. Depois que acabar, me encontre atrás da capela."
Era um convite perigoso. Se minha tia descobrisse, eu sabia o que me esperava. Mas a sede de conhecimento era maior que o medo. No domingo seguinte, acordei com o coração acelerado. "Quero ir à missa hoje", disse a minha tia. Ela me olhou desconfiada, mas assentiu. "Pois vá, e traga um pouco de água benta para casa." Saí sentindo minhas pernas trêmulas. E quando a missa terminou, fui até os fundos da capela com o estômago revirando. A professora me esperava ali, com um caderno na mão. "Vamos começar devagar. Hoje vou te ensinar a escrever seu nome direitinho." Eu segurei o lápis com dedos tremendo. Mas assim que a ponta riscou o papel, algo dentro de mim renasceu. Todas as semanas eu encontrava um jeito de ir à igreja. E depois da missa, minha professora me ensinava palavras novas. "O que mais você quer aprender, Cida?" Ela perguntou um dia. Eu não precisei pensar muito. "Quero aprender a escrever cartas." Ela sorriu. "E para quem você quer escrever?" "Para minha mãe." Era a primeira vez que eu dizia em voz alta. Mas agora eu sabia que se um dia fugisse daquela casa, eu precisaria encontrar minha mãe. E as palavras seriam meu primeiro caminho para isso. Eu achava que estava conseguindo esconder minhas aulas secretas. Mas minha prima desconfiou. "Você anda sumindo aos domingos", comentou durante o jantar. Minha tia parou de comer e me encarou. "O que anda fazendo, Cida?" "Nada, tia. Só rezo um pouco depois da missa." Meu coração batia tão forte que parecia que iam ouvir. Minha tia estreitou os olhos, mas não disse mais nada. Mas eu sabia que o perigo estava perto e minha fuga precisava acontecer logo. A gente sempre acha que o pior já passou, até perceber que ainda não viu o fundo do poço. Eu sonhei tanto com o dia da minha liberdade, mas nunca imaginei que escapar daquela casa seria a coisa mais assustadora que eu já fiz na vida. A decisão de fugir não veio de um dia para o outro. Eu sabia que se quisesse sair da casa dos meus tios, não poderia simplesmente abrir a porta e ir embora. Eles me encontrariam. Eles me arrastariam de volta. E o castigo seria tão severo que talvez eu nunca mais tivesse forças para tentar de novo. Então, por semanas, eu observei tudo. Prestei atenção em horários, em quando a casa ficava mais silenciosa, nas rotas da cidade. Perguntei discretamente para minha professora onde ficava a rodoviária mais próxima. Ela não questionou, apenas me respondeu. "Fica depois do mercado municipal, a uns 3 quilômetros daqui." 3 quilômetros. Eu já andava mais que isso todos os dias. Eu só precisava de uma coisa: dinheiro para passar, para a passagem. Comecei a esconder pequenas moedas que encontrava pela casa. Às vezes meu tio deixava trocados sobre a mesa, e eu pegava uma moedinha de cada vez, sem que percebessem. Guardei tudo dentro de um pano costurado e escondi debaixo do colchão. Toda noite eu pegava as moedas e contava. Precisava de pelo menos um valor que me levasse para qualquer lugar, longe dali. Quando finalmente juntei o suficiente para um bilhete de ônibus, sabia que minha chance tinha chegado. Eu fugiria na madrugada, quando todos estivessem dormindo. Mas nada saiu como o planejado. Era uma noite abafada. O vento mal se movia, e eu sentia o suor escorrendo pela minha nuca enquanto me preparava para sair. Eu já estava com os pés no chão de terra do quintal, quando ouvi um barulho atrás de mim. "Onde pensa que vai, Cida?" Minha prima estava na porta, os braços cruzados, a expressão de quem tinha acabado de descobrir o maior segredo do mundo. O medo explodiu dentro de mim. Eu só ia no quintal", tentei dizer, mas minha voz falhou. "De madrugada?" Ela riu. "Vou chamar a mamãe. Eu não podia deixar." Agarrei o braço dela com força. "Por favor, me deixa ir. Eu preciso ir." Mas ela não tinha piedade em mim. "Mãe, a Cida tá fugindo."
Ouvi passos pesados dentro da casa. O horror tomou conta de mim. Eu não tinha escolha. Corri. Saí pelo portão sem olhar para trás. Ouvi minha tia gritando meu nome. Cida, volta aqui, sua ingrata! Os chinelos batiam contra o chão de terra enquanto eu corria pela estrada escura. Meu coração parecia que ia explodir. Eu só precisava chegar à rodoviária. Só isso. Foi quando ouvi outro barulho. Pega ela! Meu tio. Ele estava me seguindo. Eu sabia que se ele me pegasse, seria o fim. Aumentei a velocidade. Meus pulmões queimavam. Eu já podia ver a rodoviária à distância, mas sabia que não teria tempo de chegar antes dele. Então, virei para dentro de um beco estreito entre duas casas. Me joguei atrás de um monte de caixas e fiquei ali, segurando a respiração, ouvindo os passos pesados se aproximando. Eu sei que você está aqui, Cida! Fechei os olhos rezando. Se ele me encontrasse, eu estava perdida. Minutos se passaram. Os passos foram se afastando. Quando tive certeza de que estava segura, saí correndo de novo. Dessa vez, direto para a rodoviária. Eu nem sabia para onde iria. Só queria ir para longe. Mas então vi uma figura conhecida perto dos bancos de madeira da rodoviária. Dona Eulália. A vizinha que sempre me ajudava. Ela me olhou com aquele olhar que sempre me fazia sentir segura. Eu sabia que esse dia ia chegar. Eu estava tremendo, sem fôlego, com a roupa suja de poeira e suor. Eles vão me encontrar, sussurrei. Ela me puxou pelo braço, firme. Não se você sair agora. Eu comprei a sua passagem. Meu coração parou. Ela já tinha planejado isso. Para onde? Perguntei com a voz falhando. Ela sorriu. Para a cidade onde sua mãe está. Minutos depois eu estava dentro do ônibus, as mãos apertadas contra o colo, ainda sem acreditar. Eu estava livre. Meu corpo ainda doía. Minha mente ainda carregava os medos da casa dos meus tios. Mas algo dentro de mim dizia: nunca mais voltarei para aquele lugar. O ônibus começou a se mover. Eu olhei pela janela e vi Dona Eulália acenando. Uma lágrima escorreu pelo meu rosto. Eu não sabia o que me esperava. Mas pela primeira vez, eu era dona do meu próprio destino. A liberdade parecia um sonho distante, algo que eu só via em outras pessoas, mas nunca em mim. E quando finalmente fugi daquela casa, achei que tudo ficaria bem. Mas o mundo lá fora não era um conto de fadas. A dor não acabou quando cruzei aqueles portões. Na verdade, ela apenas mudou de forma. A estrada se desenrolava diante dos meus olhos, mas dentro de mim, tudo era um turbilhão. A poeira vermelha subia pelo ar enquanto o ônibus chacoalhava na estrada de terra. O cheiro forte de gasolina misturado com o suor dos passageiros me deixava enjoada, mas nada disso importava. Eu estava indo ao encontro da minha mãe. Depois de tanto tempo naquela casa, de tantos castigos e humilhações, era difícil acreditar que finalmente estava livre. Mas, será que estava mesmo? A viagem durou horas, talvez um dia inteiro. Eu não sabia ao certo. Meu corpo estava cansado, minha mente ainda presa no medo. Quando o ônibus finalmente parou na rodoviária, eu desci devagar, olhando para todos os lados. A cidade era muito maior do que eu imaginava. As ruas tinham calçadas largas, com vendedores gritando para vender frutas e balas. As pessoas andavam rápido, como se estivessem sempre com pressa. Os prédios altos me davam a sensação de que eu era ainda menor do que já me sentia. Eu nunca tinha visto nada assim. O problema era que, no meio daquela multidão, eu não fazia ideia de onde ir. Dona Eulália tinha me dado um endereço rabiscado num pedaço de papel. Mas como eu encontraria aquele lugar? Eu não sabia ler direito e nunca tinha pegado um transporte sozinha. O medo começou a crescer novamente. E se eu tivesse escapado do inferno, só para acabar sozinha e perdida em um lugar onde ninguém me conhecia?
Eu andei pela cidade por horas. Meu estômago roncava, minhas pernas doíam, e o medo crescia a cada esquina que eu dobrava. Anoiteceu, e eu ainda não tinha encontrado o endereço. Foi aí que percebi que minha liberdade não significava segurança. Eu não tinha onde dormir. Sentei em um banco de praça, abraçando meus próprios braços para espantar o frio. As pessoas passavam e nem olhavam para mim. Pela primeira vez, eu entendi o que era ser invisível no mundo. Na casa dos meus tios, eu sofria, mas existia. Aqui ninguém ligava para mim. As lágrimas começaram a escorrer. Eu tremia. Eu queria dormir, mas o medo me impedia. E foi então que algo aconteceu. Enquanto eu tentava não chorar, senti uma mão tocar meu ombro de leve. Menina, tá tudo bem? Levantei a cabeça assustada e vi uma senhora. Era uma mulher simples, com um vestido gasto e um olhar preocupado. Tá perdida? Eu hesitei. Eu devia confiar nela? Depois de tudo que passei, qualquer adulto me parecia uma ameaça. Mas eu não tinha escolha. Tô procurando esse endereço, murmurei, mostrando o pedaço de papel. Ela pegou o papel e apertou os olhos para ler. Ah, sei onde é isso, mas é longe, viu? Você veio sozinha? Assenti com a cabeça. A mulher ficou pensativa por um momento e depois disse: Tá tarde para andar sozinha. Vem comigo. Eu deveria ter tido medo. Mas alguma coisa me dizia que ela não queria me machucar. A mulher me levou até um beco onde havia um pequeno barraco. Era uma casa humilde de madeira e telha, com um fogão velho no canto e uma mesa de plástico com 2 cadeiras. Eu me chamo Dona Carmen, ela disse. Eu mal conseguia responder. Toma, come um pouco. Ela colocou um prato na minha frente. Arroz, feijão e ovo frito. Meu estômago revirou. Eu sentia fome, mas estava tão acostumada a comer às pressas, sempre com medo, que meu corpo parecia não saber como agir diante de um prato de comida tranquilo. Mas quando a primeira garfada entrou na minha boca, eu senti uma coisa diferente. Pela primeira vez em anos, eu comia sem pressa, sem medo de alguém arrancar o prato da minha frente. Comi tudo. E ainda passei a mão no prato para não desperdiçar o último grão de arroz. Dona Carmen riu. Parece que não come direito faz tempo. Abaixei a cabeça. Ela suspirou. Olha, eu não sei quem você é nem de onde veio, mas amanhã eu te ajudo a achar esse endereço. Por hoje você dorme aqui. Aquelas palavras foram a coisa mais linda que eu já tinha ouvido. No dia seguinte, como prometido, Dona Carmen me levou até o endereço. Era uma casinha humilde, num bairro afastado da cidade. O portão era de madeira baixa e havia roupas estendidas no varal. Meu coração disparou. Eu estava prestes a ver minha mãe depois de anos. Mas uma dúvida me atormentava. Será que ela ainda me queria? Eu já não era a mesma menina que ela deixou com meus tios. Eu tinha marcas no corpo. Eu tinha cicatrizes na alma. Mas eu precisava saber. Dona Carmen bateu palmas no portão. Depois de alguns segundos, uma mulher apareceu. Era ela, minha mãe. Seus cabelos estavam mais curtos, seu rosto mais cansado. Mas aqueles olhos eram os mesmos olhos que eu lembrava. Ela me olhou e franziu a testa. Tá, Cida? Minhas pernas enfraqueceram. Mãe. Foi tudo o que consegui dizer antes de desabar no chão, chorando. Minha mãe correu e me abraçou. E naquele momento, soube que eu finalmente estava em casa. Eu achei que ao reencontrar minha mãe, todos os meus problemas desapareceriam. Mas a vida não é um conto de fadas. O sofrimento não acaba só porque a gente mudou de endereço. Eu ainda tinha um longo caminho para provar que merecia um lugar no mundo. O abraço da minha mãe era quente, mas meu corpo estava gelado. Eu tremia, não só de cansaço, mas de medo. Medo do que viria depois.
Medo do que ela diria. Medo de que me rejeitasse. Ela me segurou pelos ombros, afastou-se um pouco e me olhou. Minha filha, minha menina, você tá tão diferente. Minha garganta estava seca. Eu achei que nunca mais ia te ver, mãe. Seus olhos se encheram d'água. Ela segurou meu rosto com as 2 mãos e balançou a cabeça. Meu Deus, Cida, o que fizeram com você? Minhas roupas estavam sujas, meu cabelo desgrenhado, meu rosto marcado de cansaço e sofrimento. Mas o que mais falava não era minha aparência, era o olhar. Minha mãe percebeu isso. Eu não era mais uma criança. Eu não era mais a filha que ela se lembrava. Eu era outra. Minha mãe me levou para dentro da casa. Era pequena, bem simples, mas muito melhor do que aquele quartinho escuro onde eu dormia na casa dos meus tios. Você precisa descansar, minha filha. Ela me colocou na cama, e ali, pela primeira vez em anos, dormi sem medo. Quando acordei, já era dia. O cheiro de café tomava conta do ar, e minha mãe estava sentada na beira da cama, me olhando. Dormiu bem? Eu assenti. Ela respirou fundo antes de dizer: Cida, me conta. O que aconteceu com você? As palavras ficaram presas na minha garganta. Eu queria contar tudo, mas, ao mesmo tempo, sentia vergonha. Vergonha de ter apanhado. Vergonha de ter sido escravizada. Vergonha de ter me tornado alguém que nem eu reconhecia mais. Eles me fizeram trabalhar, mãe. Desde pequena. Não me deixavam ir para a escola. Me batiam. Minha voz falhava, e as lágrimas começaram a escorrer. Minha mãe chorava junto comigo. Eu não sabia, minha filha. Eu juro por Deus que não sabia. Por que a senhora não foi me buscar? Minha voz saiu baixa como a de uma criança. Ela suspirou, olhando para as próprias mãos. Eles me disseram que você e seu irmão estavam bem, que estavam sendo bem cuidados. Eu não sabia se acreditava ou não. Mas naquele momento, nada mais importava. Eu estava ali. Eu estava viva. Agora, eu precisava reconstruir minha vida. Minha mãe trabalhava como lavadeira. Passava o dia inteiro no tanque, esfregando roupas alheias para ganhar uns trocados. Não é muito, Cida. Mas a gente dá um jeito. Eu percebi logo que viver ali não seria fácil. A comida era pouca. O dinheiro, menos ainda. Eu queria estudar, mas como? Não tínhamos dinheiro para material escolar. E minha mãe precisava de ajuda em casa. Então, tomei minha decisão. Mãe, eu quero trabalhar. Ela arregalou os olhos. Mas, minha filha, você acabou de sair daquela casa. Eu sei, mãe. Mas agora, eu escolho trabalhar. Agora, eu vou fazer isso para ajudar a senhora. Ela suspirou, passando a mão no rosto. Eu queria que você tivesse a infância que eu não pude te dar. Eu já não sou mais criança, mãe. Ela assentiu, resignada. Tá bom. Mas você vai trabalhar só se for um lugar onde te tratem bem. E assim começou minha busca. Saí perguntando de casa em casa se alguém precisava de uma ajudante. A primeira pessoa que me aceitou foi Dona Berenice, uma mulher de classe média que morava num sobrado elegante. Você sabe cozinhar? Ela perguntou. Sim, senhora. Sabe lavar roupa? Sei, sim. Ela me analisou da cabeça aos pés e por fim disse: Tudo bem, pode começar amanhã. Minha mãe ficou preocupada. Cida, tem certeza? Tenho, mãe. Eu preciso tentar. Mas, logo no primeiro dia, percebi que Dona Berenice não era muito diferente da minha tia. A comida está sem sal! Ela reclamou, jogando um prato inteiro na pia. Essa blusa está mal passada! Faça de novo! Se demorar mais, vou descontar do seu pagamento. Ela gritava, mandava, mas não encostava em mim. E isso já era uma diferença enorme. Eu podia suportar os gritos. Eu podia suportar o cansaço.
Mas não ia mais aceitar ser tratada como um nada. Depois de um mês, Dona Berenice explodiu por um motivo bobo. "Cida, você é burra ou o quê?" Ela me chamou de burra. Minha tia fazia isso o tempo todo. E eu sempre abaixava-te a cabeça. Mas agora, eu não era mais aquela menina medrosa. Respirei fundo e levantei os olhos para ela. "Eu não sou burra, Dona Berenice. Eu só não sou escrava." Ela arregalou os olhos. "O que disse?" Engoli em seco, tremendo por dentro. Mas não recuei. "A senhora pode gritar o quanto quiser, mas não tem o direito de me humilhar." Ela ficou vermelha de raiva. "Pois pode pegar suas coisas e sair da minha casa agora." Meu coração disparou, mas eu mantive a postura. "Tudo bem. Eu prefiro isso do que ser tratada como lixo." Peguei minhas coisas e fui embora. Quando cheguei em casa e contei para minha mãe, ela me abraçou. "Minha filha, você teve coragem." E eu percebi que sim, tive coragem. Pela primeira vez, eu escolhi sair de um lugar que me fazia mal. Naquela noite, minha mãe me olhou com orgulho. "Você ainda quer estudar, Cida?" Meu coração deu um salto. "Quero, mãe. Mais do que tudo." Ela respirou fundo e disse: "Então a gente vai dar um jeito." E foi assim que começou o maior desafio da minha vida: estudar enquanto trabalhava para sobreviver. O passado nunca desaparece. Ele fica ali, escondido, esperando a hora de nos encontrar de novo. Eu achava que tinha me livrado dos fantasmas da casa dos meus tios. Mas um dia, sem aviso, o destino me colocou cara a cara com quem mais me machucou. E dessa vez, eu não abaixaria a cabeça. Os anos passaram. Não foram anos fáceis. Eu trabalhava de dia, estudava à noite e ajudava minha mãe sempre que podia. Minha vida era um ciclo de cansaço e luta. Mas havia uma diferença. Agora eu tinha um propósito. Eu sabia ler e escrever com fluência. Aprendi a fazer contas, a entender o mundo, a me defender. Cada noite em que eu segurava um lápis e preenchia um caderno, era uma vitória contra o destino que tentaram me impor. Mas por mais que eu tentasse seguir em frente, meu passado ainda estava lá. Eu nunca mais tinha ouvido falar da casa dos meus tios. Nunca soube o que aconteceu com eles, nem com meu irmão. Até que um dia, o destino resolveu fazer nossos caminhos se cruzarem de novo. Eu trabalhava numa pequena mercearia, organizando prateleiras e ajudando no caixa. Não era muito, mas era um emprego honesto. Naquela tarde, uma cliente entrou na loja. Eu senti o cheiro do perfume antes de ver o rosto. Meu corpo travou. Virei devagar e, quando olhei, meu coração pareceu parar. Era minha tia. A mesma mulher que me espancou, que me humilhou, que me fez acreditar que eu não valia nada. O tempo tinha passado para ela também. Seus cabelos tinham mais fios brancos, suas mãos pareciam mais finas, mas os olhos ainda tinham aquele brilho cruel. Ela nem me reconheceu de imediato. "Moça, me vê meio quilo de café?" Disse sem nem olhar para mim. Meu peito subia e descia rápido. Eu podia sentir meu corpo inteiro querendo fugir, mas dessa vez eu não ia fugir. Peguei o pacote de café e entreguei a ela, olhando direto nos olhos. E foi ali que ela me viu de verdade. "Cida?" Sua voz saiu num sussurro. Eu não respondi. Apenas fiquei ali olhando para ela. Pela primeira vez na vida, eu não tinha medo dela. Ela engoliu em seco. "Você tá viva?" Eu ri, sem humor. "Achei que tivesse certeza de que eu morreria sem vocês." Ela desviou o olhar, desconcertada. "Não fala assim, menina. A gente cuidou de você." Meu sangue ferveu. "Cuidou? Você acha que chamar de cuidado o que fizeram comigo?" Minha voz saiu firme. "Você me bateu, me escravizou, me negou escola, me fez acreditar que eu não era nada. Você acha que eu esqueci?"
Ela abriu a boca, mas nada saiu. A mulher que me aterrorizou a vida inteira agora estava ali, frágil, sem palavras. Você ainda trabalha aqui? Perguntou como se estivesse surpresa por eu estar bem. Ergui o queixo. Eu trabalho, sim, mas também estudo. E um dia eu vou ter uma vida que você jamais imaginou que eu teria. A expressão dela mudou. Pela primeira vez, ela parecia assustada, como se estivesse diante de uma verdade que nunca quis enxergar. Eu sobrevivi a ela. Antes de sair, minha tia hesitou. Seu irmão perguntou de você. Meu coração disparou. Meu irmão? Onde ele está? Perguntei quase sem ar. Na cidade grande. Se formou. Trabalha num escritório agora. Eu pisquei, tentando absorver aquilo. Meu irmão, o menino que cresceu ao meu lado e que eu tive que deixar para trás, estava bem. Ele havia conseguido escapar daquele destino. Ele sabe que eu fugi? Perguntei. Minha tia assentiu. Ele te procurou, mas ninguém sabia onde você estava. O peso da saudade caiu sobre mim. Eu passei tanto tempo fugindo, reconstruindo minha vida, que não imaginei que ele estivesse me procurando. Mas agora, eu sabia onde ele estava, e eu iria encontrá-lo. Minha tia pagou e saiu da loja sem dizer mais nada. Mas, antes de passar pela porta, se virou para mim mais uma vez. Você mudou, Cida. Eu sorri. Graças a Deus. Ela saiu. E, com isso, o peso do meu passado foi saindo junto. Por muito tempo, eu achei que o medo nunca me deixaria. Mas ali, naquele momento, percebi que eu tinha vencido. Ela não tinha mais poder sobre mim. E agora, eu tinha um novo caminho para seguir. Reencontrar meu irmão e construir de vez o futuro que me foi negado. Passei a vida inteira ouvindo que eu não era nada, que meu destino era ser empregada, que mulher pobre não precisa de escola, que eu devia agradecer por qualquer migalha que me dessem. Mas a verdade é que ninguém pode definir nosso futuro, a não ser a gente mesmo. Eu lutei, caí, sofri e me levantei. Hoje posso dizer que sou livre. Mas a liberdade tem um preço. Nunca desistir. O dia em que reencontrei meu irmão foi o dia em que finalmente me senti inteira novamente. Depois que minha tia apareceu na mercearia e me contou que ele estava na cidade grande trabalhando em um escritório, eu soube que não poderia esperar mais. Perguntei por ele em cada canto da cidade, perguntando em mercados, em praças, até que um senhor me indicou um prédio no centro. Se é o moço que você tá falando, trabalha ali, ó, no cartório. Meu coração bateu forte. Eu atravessei a rua com as mãos suando. As portas de vidro refletiam meu próprio rosto. E por um momento um pensamento me paralisou. E se ele não me reconhecer? E se ele não quiser saber de mim? Mas eu precisava saber. Entrei. O lugar era silencioso, com escrivaninhas enfileiradas e pessoas escrevendo em grandes livros. No fundo da sala, um homem jovem organizava papéis. Eu o reconheci na hora. Era ele, meu irmão. Me aproximei devagar. Meu peito parecia que ia explodir. João? Ele parou. Ficou imóvel por um instante. Depois, virou o rosto na minha direção. Quando nossos olhos se encontraram, o mundo parou. Seus olhos se arregalaram. A expressão no rosto dele foi de puro choque. Cida! Foi tudo que ele conseguiu dizer antes de largar os papéis e atravessar a sala. Em segundos, ele me abraçou. Um abraço forte, apertado, desesperado. E pela primeira vez em anos eu chorei sem medo. Ele me afastou um pouco para me olhar de novo, como se quisesse ter certeza de que eu era real. Eu te procurei. Meu Deus, eu te procurei por tanto tempo. Eu ri em meio às lágrimas. E eu achei que você nunca ia me perdoar por ter te deixado para trás. Ele segurou meu rosto entre as mãos. Você não teve escolha, Cida. Eu sei disso. Eu sei o que eles fizeram com você.
Por anos eu carreguei um medo dentro de mim. Medo de que meu irmão tivesse acreditado na versão dos meus tios. Mas ali, naquele momento, eu soube. Ele sempre esteve do meu lado. A partir daquele dia, nunca mais ficamos separados. Meu irmão me ajudou como pôde. Me incentivou a terminar os estudos, me deu livros, me ensinou coisas que ele havia aprendido. Eu estudava de madrugada, depois do trabalho, muitas vezes exausta, mas com uma vontade que ninguém podia apagar. E um dia finalmente me formei. Com o diploma nas mãos, eu chorei tanto que minha mãe teve que me segurar para eu não cair no chão. Eu consegui, mãe. Eu consegui. Meu irmão estava lá, sorrindo, com os olhos brilhando de orgulho. E pela primeira vez na vida, eu acreditei que eu tinha vencido. Anos depois, eu já tinha meu próprio trabalho, minha própria casa, minha própria vida. Até que, um dia, ouvi uma batida na porta. Quando abri, levei um susto. Era minha tia. Ela estava envelhecida. O olhar não era mais duro, mas cansado. Cida, eu queria falar com você. Fiquei em silêncio por um instante, sentindo tudo voltar. As humilhações, os castigos, os anos roubados. Mas, de alguma forma, eu não sentia mais ódio. O tempo havia me curado de um jeito que eu nunca imaginei ser possível. Dei um passo para o lado e fiz um gesto com a mão. Entra. Ela arregalou os olhos, surpresa. Sentamos à mesa e, pela primeira vez, conversamos como duas pessoas comuns. Ela nunca pediu desculpas. Mas, no fundo, eu sabia que estava ali por isso. E sabe o que foi mais forte naquele momento? Eu não precisava mais do perdão dela para seguir em frente. Eu já tinha me libertado muito antes desse dia. Hoje, olhando para trás, vejo que minha vida foi construída em cima de muita dor, mas também de muita força. Eu fui escravizada. Eu fui humilhada. Eu fui tratada como nada. Mas eu lutei. Eu transformei cada lágrima em aprendizado, cada cicatriz em força. E agora, quando vejo minhas filhas e netas vivendo uma vida diferente, estudando, sendo respeitadas, sei que tudo valeu a pena. Porque eu quebrei o ciclo. E a maior vitória da minha vida não foi ter vencido meus tios. Foi ter provado para mim mesma que eu merecia ser feliz. Essa foi minha história, meus queridos e queridas. Se você se emocionou, peço por gentileza, se inscreva no canal e curta o vídeo. Isso me deixa muito feliz. Até mais!